Boa noite, cá estou eu hoje na aula de número 12, nosso treinamento gratuito, voltado para os profissionais da área da estética. Vamos ver quem vai arriscar o domingo aqui comigo. Vamos aguardar. Jocely já chegou, seja bem-vinda, Jocely. Você me explicou seu nome ontem, mas eu já nem lembro, tá? Desculpa. Ana, bem-vinda, doutora Márcia Consulim. Uma galerinha aqui chegando. Sejam bem-vindas. Oi, Carla. Boa noite. Vou dando meu recadinho pro replay. Tá sem som? Tá me ouvindo agora? O som tá ok? Oi, Yasmin. O som tá ok? Dá um okzinho aqui se o som tiver bom. Yasmin dizendo que tá com saudade. Gente, muito feliz de ver vocês aqui hoje, viu? Em pleno domingo, ainda tô meio descabelada. Cheguei de viagem, vim correndo para poder fazer aula aqui para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre negociação e oferta hipnótica. Almeida Ellen presente, todo mundo ouvindo direitinho, né? Pronto, vou dar um recado bem rapidinho. Espero que... Pronto, tudo direitinho, tudo direitinho. Hoje é a nossa aula de número 12. Nosso curso gratuito, online, voltado para os profissionais da área da estética, que querem atrair clientes, fidelizar e ser bem remuneradas. Ju, não perdi uma aula. Boa noite, Rose. Gente, aos poucos eu vou começando a conhecer um pouquinho mais de você. Eu tenho uma memória boa, vou vendo quem tá aqui todas as noites. Ladivânia também, sejam bem-vindas. Oi, Rose, bem-vinda. Maísa. Boa noite, Maísa. Então, gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre negociação, oferta hipnótica. Mais ou menos é como se a gente estivesse alinhavando tudo que a gente viu ao longo de todas essas aulas. Oi, Elisete, bem-vinda, boa noite. A gente vai alinhavar tudo que a gente viu desde a primeira aula até hoje. É uma construção de conhecimento que a gente está fazendo aqui, tá? As aulas, de certa forma, elas são independentes, né? Mas alguns pontos ou outro. Oi, Léo, boa noite. Oi, Rose. Fica melhor quando a gente consegue assistir as aulas, né? Óbvio, né? Então, assim, é uma construção do conhecimento, é uma escadinha. Quanto mais aula você assistir, mais você implementa melhor para o seu negócio. Para quem não me conhece, meu nome é Débora, sou esteticista, sou enfermeira e meu objetivo aqui com esse curso, com esse treinamento online, é fazer com que a gente tenha um mercado de estética mais justo, com menos competição de preço, né? Com profissionais sendo bem remuneradas, fazendo o que amam. Tudo isso por conta das estratégias e de algumas coisas que a gente vem comentando aqui ao longo desses 12 dias já. Para quem assistir pelo menos 13 aulas, eu vou liberar no final, né, do curso, para quem assistir pelo menos 13 aulas ao vivo comigo, printar e me marcar, @Débora Rocha Estética, hashtag esteticistas empreendedoras. Vou disponibilizar um curso meu gratuito falando sobre produtividade, utilizando 2 aplicativos gratuitos no celular. Para quem assistir a todas as aulas, vai ter direito ao certificado no final do curso. Então, quem está lá no grupo de estudo já tem acesso a toda essa informação. Thaís, bem-vinda. Thaís está aqui todos os dias com a gente. E lá no grupo de estudos, eu disponibilizo o replay da aula. Por conta da minha viagem hoje, foi bem corrida, né? Do meu retorno para casa. Eu consegui colocar a aula no YouTube, mas eu ainda não consegui enviar no grupo. Então, assim que acabar hoje, eu vou enviar lá no grupo o replay da aula de ontem. Tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Não. O tema de amanhã, deixa eu falar, porque eu sempre esqueço no final da live. O tema de amanhã, a gente vai falar um pouquinho da importância de ter atitude e sobre inteligência emocional. Eu vou trazer um convidado super especial. Foi o meu primeiro treinador de inteligência emocional e foi dali que despertou. E se eu tô aqui hoje falando com vocês, é graças a ele, né? Eu tenho muita gratidão por ele e eu vou trazer ele como convidado especial aqui amanhã pra gente falar um pouquinho sobre esse tema, tá? Já passei meu recadinho, vamos lá que hoje a aula está densa, né? Pleno domingo, Dia dos Pais. Eu separei um conteúdo bem denso aqui pra gente poder falar, mas é muito importante, porque ao longo do que a gente vem falando, a gente precisa construir um conhecimento pra na hora que a gente ofertar, na hora que a gente for realizar a venda, a gente ter o tão querido sim, né? Não parecer mais que apenas uma clínica de estética, mais um centro estético, brigando pelo cliente. Então, na aula de hoje, o nosso objetivo vai ser esse. O nosso consumidor, o nosso cliente, ele julga, né, com maus olhos quem tenta vender diretamente.
Então, imagine que você tá lá que o consumidor tá lá no Instagram passeando, e aí ele segue, sei lá, 10, 15 centros de estéticas. Boa noite lá pro Bela Estética. Então, ele segue, né, várias clínicas de estética, vários centros estéticos, vários profissionais. E todas elas postando apenas limpeza de pele X valor, limpeza de pele Y valor. Então, a gente termina ficando nessa guerra de preço e o cliente vai pelo mais barato. Inclusive, ontem eu falei um pouquinho sobre negociação. Eu já dei algumas dicas do que você pode começar a fazer a partir de hoje para ser diferente no seu negócio, para agregar valor e para o seu consumidor já te olhar com outros olhos, tá? Então, qual a ideia que ele tem quando ele vê apenas o preço lá disponível nas redes sociais ou quando ele recebe, por exemplo, alguma mensagem ou uma lista de transmissão no celular sem autorização de alguém vendendo uma oferta? É que ele vai gastar dinheiro, que aquele serviço ou aquele produto não serve para nada, porque ele não conseguiu ver valor. Então, a gente falou um pouquinho da diferença entre preço e valor. Então, quando a gente consegue agregar valor para o nosso cliente, fica muito mais fácil. Tiaguinho batendo palma. Então, fica muito mais fácil. Oi, Michele. Michele acabou de entrar. Então, fica muito mais fácil dele perceber, né? De que o que a gente está entregando é muito mais do que um serviço estético, do que um procedimento estético. E tem uma forma muito eficaz da gente fazer isso que chama oferta hipnótica. Mas a gente só vai conseguir construir oferta hipnótica se a gente entender um pouquinho como funciona o cérebro do nosso consumidor. Porque todas as decisões, elas são tomadas, né, no nível de inconsciência, né? Então, a gente precisa estar estimulando o lado do cérebro, inconsciente do cérebro, para a gente conseguir ter resultados. Oi, Michele. Então, eu separei aqui duas coisas pra gente falar. Uma coisa é o consciente. Todos nós temos, não só o nosso consumidor, tá? Mas a gente precisa entender a compra do nosso cliente por esses dois lados. Pelo lado consciente e pelo lado inconsciente. Na maioria das vezes que o nosso cliente compra da gente, ele nem sabe verdadeiramente porque ele comprou, tá? Porque quem compra, na maioria das vezes, é o lado inconsciente. E a gente insiste em 100% dos casos, podemos dizer 90% a 100% dos casos, em vender pro consciente. Então, foi mais ou menos o que eu falei na live de ontem. A gente foca o tempo todo na característica do nosso produto. A gente está falando com o lado racional do nosso cérebro o tempo inteiro. Quando a gente fala dos benefícios do nosso produto, a gente começa a se conectar com o lado inconsciente, com a emoção do nosso cliente, do nosso consumidor. Então, existe hoje a neurociência, que é a ciência que estuda, né, o cérebro, e aí a gente consegue entender o cérebro do nosso cliente diante de todos os estudos que foram se desenvolvendo dos anos 90 para cá. É algo recente, é algo muito recente, mas a gente que tem acesso a essa informação, a gente já consegue sair na frente, porque a gente vai estar vendendo para a parte que compra, né, do nosso cliente. Então, não adianta a gente querer vender para a parte consciente, porque não é ela que vai decidir inconscientemente pelo fato de comprar ou não. Então, além da gente escolher para qual lado do cérebro a gente vai vender, a gente tem outras estruturas que a gente utiliza, outras ferramentas, como copywriting, né, que é uma escrita persuasiva, que é usar as palavras certas no momento certo, montar uma estrutura de vendas que seja realmente fácil de conectar com a sua persona. Então, se você perdeu a aula de persona, você tem que voltar lá na aula de persona, montar a sua persona, porque, como eu falei ontem, a partir de hoje a gente vai começar a utilizar a nossa persona em várias etapas aqui do nosso processo, do nosso curso, tá? Fazer rapport, que é gerar aquela afinidade, fazer aquela conexão com o cliente. A gente precisa se conectar com o cliente. O cliente, ele compra de quem ele gosta, de quem ele se conecta, né? Então, a gente precisa ter essa empatia, gerar essa empatia no momento da venda. E também a oferta hipnótica, que eu já falei. Então, basicamente, eu vou explicar aqui bem rapidinho como funciona o cérebro. Nós temos 3 partes. A parte reptiliana, que é aquela parte mais antiga do nosso cérebro, né? Que surgiu lá dos nossos primórdios, na época da sobrevivência, na época que a gente precisava caçar para poder se alimentar. É aquela época... Ô, Ju, sua internet tá ruim. Amanhã eu vou estar disponibilizando lá no grupo, no replay, tá? Mas tenta aí, viu? Não sai, não. Lá no reptiliano, que é quando a gente tinha a caça, a fuga, né? O instinto. Aí a gente normalmente
termina vendendo para a parte mais racional. Então, a gente precisa se lembrar que quando um cliente compra, ele compra também para poder satisfazer essa necessidade do cérebro, da parte do cérebro reptiliano, que é essa parte que tem o ego, né? Que tem aquela sensação de fuga, de caça, de instinto. Então, a gente precisa entender que a gente também vende para essa parte do cérebro do nosso cliente. Foi a primeira parte desenvolvida há muitos anos atrás. Logo depois, se desenvolveu o sistema límbico, que é a parte da emoção. Então, quando eu falei mais cedo, a gente termina vendendo o tempo inteiro só para a parte consciente do nosso cérebro, que é o nosso neurocórtex. E a gente precisa começar a entender que a gente vende para o nosso sistema límbico e também para o nosso sistema reptiliano. Então, a gente tem que estar trabalhando o tempo inteiro o ego da nossa cliente e as emoções da nossa cliente. Quando a gente consegue entender isso aí, e a gente utiliza a estrutura da oferta hipnótica, a gente consegue converter mais, né, as avaliações que a gente faz, e com isso a gente consegue vender mais para o nosso cliente, tá? Então, o sistema límbico, ele foi a segunda parte do cérebro a ser desenvolvida. É aquela parte do nosso cérebro que está o tempo todo insatisfeito. Se hoje, às 20h37 de um domingo, eu tenho alguém aqui online comigo, alguma profissional que deseja aprender mais, é porque essa profissional, ela sabe da necessidade que ela tem, e ela geralmente, né, você geralmente deve estar insatisfeita com alguma coisa que acontece hoje no seu negócio, né? Então, você não está aqui porque o seu racional entende isso, também, mas porque o seu emocional e o seu sistema reptiliano, ele sabe que você precisa e que você pode melhorar alguma coisa no seu negócio, tá? Então, a gente termina vendendo... Oi, Silvana. Então, a gente termina vendendo para o nosso sistema reptiliano, que foi a nossa primeira parte do cérebro a ser desenvolvida, e para o nosso sistema límbico, que foi a segunda parte do cérebro, que é aquela parte que está incomodada o tempo inteiro, e aquela parte que quer mudanças, tá? Então, a insatisfação é o que move o seu cliente a comprar. Eu já falei isso várias vezes. O cliente não compra porque você é bonitinho, não compra porque sua clínica é a mais top, não compra porque seu preço é o mais barato. No fundo, o que move ele é a insatisfação com alguma coisa. E quando a gente consegue identificar o que é que está incomodando esse cliente, o que é que incomoda ele a ponto dele querer buscar ajuda ou buscar melhorar, aí a gente consegue ter um pulo do gato nessa hora, tá? E o neurocórtex, que é a terceira parte do cérebro, que é a parte racional, que é a parte que planeja, que é a parte responsável pela linguagem. É daí também que surgem as objeções, como, por exemplo, o seu produto tá caro, será que vai dar certo pra mim? Já fiz alguma vez e não funcionou, por que dessa vez vai dar certo? Então, é essa parte, sempre que surgir alguma objeção, alguma dúvida, alguma coisa que impeça o seu cliente de comprar, é o neurocórtex dele que está em ação, é a parte racional. Então, a gente já sabe que tem o sistema límbico, que é o das emoções, o sistema reptiliano, que foi a primeira parte do cérebro a ser desenvolvida, que é a questão do ego, do instinto, e a gente sabe que tem um lado racional. E a gente precisa vender para o nosso reptiliano e para o nosso sistema límbico, tá? O racional, ele tem que entrar em segundo campo, mas aí também na oferta hipnótica a gente tem um momento certo que a gente apresenta a estrutura para convencer o racional de comprar da gente, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do que é que a gente precisa fazer para a nossa oferta realmente ser hipnótica, né? Eu costumo dizer que planejamento, ele ajuda você não só no processo de atendimento, mas também na hora de você vender. A gente precisa ter tudo planejado para não ser pego de surpresa pelo nosso cliente. A gente precisa ter tudo muito bem ensaiado, né? Óbvio que não vai ser um script fechado, mas você tem que saber em que momento você fala, em que momento o cliente fala, em que momento você fala o valor, em que momento você fala do bônus, e tudo isso vai ser extremamente importante, tá? Então, uma das primeiras coisas que eu destaquei aqui é a questão da escuta ativa. Eu já falei, inclusive, sobre isso em outras aulas. A gente não tem como vender e vender de uma forma efetiva se a gente não entender a necessidade real do cliente naquele momento. Então, quando a gente começa a entender a necessidade do nosso cliente, quando a gente começa a ouvir, tá travando para mais alguém? Ladivânia dizendo aqui que tá travando. Me responde aqui no history, pra mim aqui tá bem tranquilo. Então, a gente tem que ter a parte da escuta ativa, né? Saber o que o cliente tem, o que é que incomoda ele. O que eu vejo, que já aconteceu comigo também algumas vezes, é que quando o cliente chegava pra mim no direct,
ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone, perguntava: oi, tudo bem? Eu queria saber quanto é a limpeza de pele. Eu simplesmente dizia o preço: é R$100. Né? Mas quando a gente procura entender o que incomoda o cliente, Ladivânia, deve ser sua internet, tá? Sai e volta pra ver se melhora. E quando a gente consegue entender o que é que existe por trás daquela limpeza de pele, que não é só o procedimento que ele quer, mas muitas vezes tem um comedão que incomoda ele, tem uma acne que está incomodando, a textura da pele, ou a pele está desidratada, ou às vezes tem um melasma. Então, se a gente vai de cara dizendo o preço, a gente não gera aquela conexão, a gente não acolhe aquele cliente, a gente não fala com a parte emocional dele. Então, a partir do momento, pra Jocely também tá travando. Poxa, mais alguém tá travando? Michele chegou, seja bem-vinda, Michele. Pra mais alguém tá travando, gente, me diz aí, porque se for, deve ser minha internet, aí eu vou correr aqui com a live, pra não correr o risco de cair e a gente perder a gravação, tá? Então, quando a gente fala somente o preço, a gente já desconectou totalmente ali do nosso cliente. Então, quando a gente acolhe esse cliente, que a gente pergunta: oi, tudo bom? Nome do cliente, tá? O nome do cliente é uma palavrinha mágica que muitas vezes a gente esquece. Então, falar o nome do cliente, acolher esse cliente, perguntar o que é que incomoda mais na sua pele hoje. Isso aí a gente já começou o nosso processo de oferta hipnótica, porque a gente acolheu esse cliente, coisa que a maioria dos lugares, a maioria dos espaços não fazem. Simplesmente dizem o preço e o que é que ele diz? Tá bom, obrigado. Vou ver um dia e marco contigo. Se eu estiver mentindo, podem falar aqui comigo, tá? Mas a maioria das vezes, tá bom, obrigado. Tô fazendo os orçamentos e qualquer coisa eu entro em contato contigo. E não entra. Então, nosso primeiro passo é acolher esse cliente, entender, ter uma escuta ativa, tá? Separar um tempinho para realmente fazer um atendimento de qualidade. Outra coisa que faz a gente gerar conexão com o nosso sistema límbico e reptiliano é fazer perguntas, né? Quando a gente faz perguntas, a gente deixa com que essas duas partes do cérebro conversem com a gente. Eles conseguem falar lá no fundo o que realmente incomoda ele. É muito simples. Podem observar quando vocês fazem ficha de avaliação, que tem sim, não, sim, não, sim, não. A maioria das vezes é sim, não, sim, não, sim, não. Tá travando pra muita gente, né? Anderson, você tá online aí? Pra dar uma olhadinha pra mim se tá travando também. Gente, deixa eu ver aqui o que é que pode estar acontecendo. Ó, minha internet tá ok. Tá? Vamos tentar aqui mais um pouquinho. Fazer perguntas, né? Então, assim, deixar com que o sistema límbico e com o sistema reptiliano fale com a gente, fale realmente o que incomoda, coloque um pouquinho do ego pra fora, falar das insatisfações. A gente vai conseguir gerar nossa oferta hipnótica em cima de tudo isso que a gente conseguir ouvir e captar, né? De uma forma muito ativa. E a outra coisa é não falar preço antes do cliente entender valor. Eu falei isso na aula de sexta-feira. Então, por que é importante a gente primeiro agregar valor, né? Porque a gente vai agregar valor, só o fato da gente ouvir, a gente já tá agregando um valor enorme para o nosso cliente. Gente, o pessoal tá me dizendo que a internet tá ok. Então, para vocês que a internet tá travando, sai e volta para ver se melhora, tá? Então, o fato da gente primeiro agregar valor, né, para o nosso cliente, fazer a escutativa, fazer esse acolhimento, a gente já manda uma mensagenzinha pro cérebro dele, para a parte límbica, para a parte reptiliana, de que, olha, ela se importa comigo. Não é só o Einstein que não vai ser só a parte do Einstein, né, que eu digo que é o racional, que vai entrar em ação. Então, a gente vai conseguir, de certa forma, gerar essa conexão e fazer com que o nosso cliente, ele ouça o que a gente tem a falar. Porque na maioria das vezes, as pessoas acham que a gente é só mais um profissional chato, que quer vender o nosso serviço e pronto. Né? E, na verdade, a gente está aqui para poder resolver o problema do nosso cliente e agregar valor para ele. Então, a gente precisa planejar a oferta, estruturar a oferta, antes da gente falar o preço. Existe um momento certo de se falar o preço. Então, eu separei aqui 8 passos de uma oferta hipnótica. Então, se você tiver com lápis, papel e caneta na mão, se não tiver, pega, porque eu vou dar os 8 passos que você pode começar a utilizar na sua oferta a partir de amanhã. E aí, quando você começar a utilizar esse passo a passo, depois você volta e me diz se deu certo, tá? Então, o primeiro passo é fazer a escutativa e perguntar ao cliente o que é que incomoda ela.
Não pula essa etapa, porque é nesse momento que você vai conseguir gerar uma conexão maior com o cliente. E quando eu falo escutativa, é de ouvir mesmo o que o cliente tem a falar, tá? Então, primeiro passo é o que é que te incomoda, tá? Normalmente, quando eu preencho a fichinha de avaliação, aquela parte nome, idade, CEP, CPF, é uma das últimas partes que eu preencho, porque o meu primeiro momento, o meu maior interesse é gerar uma conexão com o meu cliente, é entender o que incomoda ela. Então, eu pergunto, né? O que é que te incomoda? Chamo pelo nome da cliente, porque tudo isso gera uma conexão, tá? O segundo passo é você ter muito bem definido qual a promessa que você vai fazer entregando o seu produto ou o seu serviço. E essa promessa aqui, ela não pode ser igual ao do seu concorrente. Eu não sei se vocês lembram que eu falei ontem, uma perguntinha que eu deixei, que é: por que seu cliente deve comprar de você e não do seu concorrente? Então, a sua promessa é basicamente essa. Você deve entender por que a sua promessa ela é tão diferente da promessa do seu concorrente. Qual o diferencial que você consegue entregar nessa oferta que o seu cliente não entrega, tá? Então, tenha muito bem isso desenhado, tudo isso muito bem definido, de acordo com a oferta que você vai estar realizando. A terceira coisa, eu também falei um pouquinho ontem sobre isso, é ter muito bem definido quais são as características e os benefícios. Quando você tem só característica, você está vendendo para a parte do neurocórtex do cérebro do seu cliente, que é a parte racional. E a parte racional do seu cliente não vai comprar. O que vai comprar vai ser a parte emocional e a parte que é o sistema reptiliano e o límbico. Então, começa a ver quais são os benefícios que podem despertar na sua cliente para que ela realmente compre de você, né? Para que quando você chegue no final da oferta, ela diga aquele sim, né? Como que eu pago? Então, você precisa ter muito bem definido. Vamos lá, um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo hoje diferente do que eu dei ontem. Vamos supor que você está procurando um carro novo, você quer ir na concessionária, comprar um carro. Quando chegar lá, o vendedor começa a te falar: olha, esse motor aqui é um motor 1.0. Quem é mulher aqui, que não entende muito de carro, vai se conectar um pouquinho com isso aqui. Eu tenho um motor 1.0, roda de aro leve, direção hidráulica, som de fábrica, e ele começa a falar todas as características que de repente para um homem fosse muito interessante. Mas câmbio automático, mas se ele chega para uma mulher e fala assim: olha, esse motor aqui, ele é um motor um pouquinho mais potente, na hora de você passar a marcha você tem um pouquinho mais de conforto, você tem o sistema de som interligado, que vai te trazer os benefícios de você conseguir ouvir o som na altura que você quer, em todas as portas do carro. Então, quando você começa a abordar dessa forma, você percebe que eu deixei de falar as características, que é carro 1.0, por exemplo. Para quem não conhece o que é um carro 1.0, o que é um carro 1.8, o que é um carro 2.0, Júnior Costa tá dando risada aqui. Mas é verdade, né? Infelizmente, a gente aprendeu a vender errado, né? A gente não foi treinado para vender. Então, a gente termina vendendo característico o tempo inteiro. Nosso objetivo aqui é vender os benefícios. Uma mulher não interessa se é um carro 1.0, 1.8, 2.0. Ela quer que seja um carro confortável, um carro seguro, um carro que na hora de passar a marcha não incomode tanto. Então, a gente tem que começar a focar isso também nos benefícios quando a gente for ofertar para a nossa cliente, tá? Enfatizar muito bem os benefícios. É isso que ajuda a vender. Diferencial, o que é que só você tem? A gente falou sobre isso ontem. Então, se você já assistiu a aula de ontem comigo e você conseguiu estruturar qual o seu diferencial, você já tem isso também muito bem definido. Então, fica muito fácil de você comunicar. A gente só vai comunicar aquilo que a gente sabe que a gente realmente tem. E a gente só vai saber que a gente tem se a gente parou previamente para estruturar e para planejar aquela oferta, tá? Outra coisa aqui que a gente precisa fazer, olha, que observe que até agora eu não falei sobre preço, né? Eu falei sobre descobrir o que é que incomoda o cliente, falei sobre a promessa, sobre as características e benefícios, sobre diferencial. Agora vai entrar a questão do preço, né? E mesmo assim a gente já não vai falando o preço de uma forma que, por exemplo, pessoas quando estão inseguras falam: olha, meu preço é R$1.000, parcela em 10 vezes sem juros. Você já entregou todas as cartas que você tinha para entregar, tá? Então, quando você for falar primeiro sobre o preço, você vai falar um pouquinho sobre o preço âncora. O que é o preço âncora? Você vai ancorar na mente do seu cliente um produto ou um serviço que seja um pouquinho mais elevado do que o que você quer vender, por exemplo.
E depois que você ancorar esse preço na mente do seu cliente, você vem com o preço exclusivo da sua oferta. Como assim, Débora? Vamos lá. Vamos supor, 10 sessões de drenagem linfática. 10 sessões de drenagem linfática, vamos supor que custe R$ 1.500. Esse é o preço âncora. Mas vamos supor que você aprendeu uma drenagem linfática diferenciada, tá? Sua cliente chegou procurando drenagem linfática. Você aprendeu uma drenagem linfática diferenciada, que a sessão custa R$ 300. Ju, no finalzinho eu repito, tá? Os outros. E que essa sessão custa R$ 300. R$ 300 vezes 10 vai dar 3.000. Então, você pode falar, olha, eu tenho aqui a drenagem método XYZ, que custa R$ 3.000. Você ancorou um preço maior na sua cliente. Mas eu tenho essa outra drenagem aqui, que custa, em especial, para você nesse mês, né? Normalmente, eu também tenho ofertas que duram um mês, que custa R$ 1.500. Você ancorou um preço de 3.000, está oferecendo um valor de 1.500. E para o seu cliente perceber que o que você está entregando realmente é muito bom, você ainda pode gerar bônus. E para quem comprar esse mês, está ganhando exclusivamente uma higienização facial, está ganhando uma sessão de modeladora e está ganhando um spa dos pés. Tá? Então, quando você gera o bônus, quando você fala o bônus para o seu cliente, na cabeça dele, você ancorou um preço de 3.000, que é uma drenagem, que é método XYZ. Você vendeu uma outra drenagem que também funciona, né? Por 1.500. E você ainda está dando de bônus para quem fechar naquele mês uma higienização facial, um spa dos pés. E o outro eu nem lembro o que eu falei. Mas todos esses bônus, se o cliente fosse pagar por fora, custaria X valor. Então, você conseguiu criar na mente do seu cliente, no reptiliano e no límbico do seu cliente, alguns estímulos para que eles decidam pela compra. Só que essa decisão, ela é inconsciente. E aí, o racional vai falar nesse momento. E o que é que o racional vai falar? Mas será que dá certo para mim? Será que eu vou ver resultado? Quando o racional falar, você tem duas coisas que você pode fazer. A primeira é prova social, seja foto dos resultados que você tem, seja vídeo de alguma cliente falando de alguma coisa que já fez contigo e que deu certo. Ou você pode dar garantia, né? Eu sei que garantia na estética é um pouquinho mais complicado, mas aí se você parar para analisar no seu negócio, se você consegue dar garantia em cima de alguma coisa, seja em cima da satisfação do cliente, seja em cima da qualidade do serviço que você oferece. Mas é uma coisa, é um item que acelera muito o poder de decisão do cliente na hora de fechar a compra. Tá? Então, Ju me pediu aqui para eu repetir que ela parou no 3. Eu vou falar os 8 passos da oferta hipnótica. E que se você quiser começar a fazer a partir de amanhã, depois você me conta lá se deu resultado para você. Primeiro passo, perguntar o que é que incomoda o cliente, tá? Segundo, ter uma promessa forte, muito bem definida, que não pode ser igual à promessa do seu concorrente, porque se for igual, ele vai decidir por preço, tá? Ter as características e benefícios muito bem definidas, muito bem alinhadas. Então, você precisa enfatizar muito bem nesse momento os benefícios. E se você conhece muito bem a sua persona, você vai saber exatamente o que você vai falar nesse momento. O quarto é diferencial. O que é aquilo que só você tem? Boa noite, Cida. Boa noite. O quinto é o preço âncora, né? É ancorar o preço. Eu vou dar um outro exemplo de preço âncora para ficar um pouquinho mais claro. O sexto é o preço exclusivo. O sétimo é o bônus. E o oitavo é a garantia, que aí você vai estar justificando para o racional por que ele deve comprar. Se você não tiver garantia, você pode ter prova social. Essa prova social pode ser foto de antes e depois, pode ser vídeo da sua cliente falando, mas algo que justifique para o racional do cliente o porquê que ele deve comprar. Um outro exemplo de preço âncora e preço exclusivo. Por exemplo, eu recebo muitas clientes que me procuram para tratar flacidez de pele, né? E se uma pessoa hoje vai se submeter a uma cirurgia plástica, por exemplo, né? Vou chutar aqui porque eu tenho uma noção, mas eu não sei exatamente o valor. Mas vamos supor que isso gira em torno de 10 a 15 mil reais. Uma cirurgia de abdominoplastia para melhorar o aspecto da flacidez de região abdominal. Então, na hora de você ancorar na hora de você fazer a sua oferta, como é que você pode ancorar? Olha, se você fosse fazer hoje uma cirurgia plástica para resolver essa questão da sua flacidez abdominal, você pagaria algo em torno de 10 a 15 mil reais.
Mas hoje aqui comigo, né, no meu tratamento, você vai fazer 10 sessões por R$ 1.500. De brinde, você vai levar uma sessão detox, você vai levar um nutracêutico, você vai levar um creme para ajudar na manutenção domiciliar. Então, os bônus vão agregando mais valor ainda à oferta de um preço âncora que você ancorou lá em cima, né? E que depois você conseguiu fazer a sua oferta. Então, na aula de hoje a gente viu que a gente precisa vender para as 3 partes no nosso cérebro, mas em especial pro reptiliano e pro sistema límbico, tá? Eu tenho até um livro aqui que eu li e que me ajudou muito, né, nesse processo de vendas, porque até então, como eu sempre digo para vocês, a gente não aprende a vender, a gente não aprende as técnicas de vendas e muitas vezes quando as vendas caem no negócio, é uma das primeiras coisas que fazem a gente querer desistir. É porque a gente não tem a estratégia, a gente não tem o recurso certo e o recurso adequado, né, para poder driblar aquele momento ali. Então, o nome do livro chama Venda à Mente e Não ao Cliente. É porque ele não tá aqui fácil. Senão, eu ia pegar para mostrar para vocês a capinha. Me ajudou bastante nesse processo de construção de venda. Eu era uma pessoa que eu não me considerava uma boa vendedora, porque eu não sabia vender. Eu não tinha os recursos certos. E, de certa forma, aquilo me deixava um pouco insegura. Hoje eu me considero que eu sou uma boa vendedora, mas eu também tenho estudado muito sobre isso. Depois que eu comecei a entender como o cérebro do consumidor funciona, pra mim tudo isso ficou muito mais fácil. Então, mais ou menos, a estrutura que eu sigo na hora de vender foi essa aqui que eu falei com vocês. Oi, Claudinha tá aqui. Michele, me lembra lá no grupo, tá? Me lembra que eu posto a foto, eu posto até agora. Me diz aí qual é o grupo que você tá, que eu já posto, tá? Outras coisas que são importantes também, gente, além, né, dessa estrutura hipnótica que eu falei, dessa oferta hipnótica que eu falei no iniciozinho da live, mas eu vou reforçar aqui agora, que é o copywriting, tá? Que é uma escrita persuasiva, é você estudar, é você saber as palavras que você vai utilizar. Eu fiz um curso e que o instrutor do curso, ele falou assim, não coloque nada de novo na mente do seu cliente, tá? Então, uma das coisas que eu não coloco de novo na mente do meu cliente, minha cliente fala pacote, eu não falo programa de tratamento, eu falo pacote, tá? Porque na linguagem dela é muito fácil dela aprender. O nome do livro, Rose, é Venda à Mente, Não ao Cliente, tá? Então, na nossa live de hoje, na nossa aula de hoje, o assunto foi esse, a estrutura da oferta hipnótica, a negociação entendendo um pouquinho como funciona o cérebro do consumidor. Na aula de amanhã, eu vou trazer um convidado muito mais do que especial para mim, né? Foi a primeira pessoa que me ajudou a me descobrir nesse universo. E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de ter atitude e a inteligência emocional. Porque de nada adianta eu estar aqui falando com vocês 20 aulas, né? Se vocês assistirem a aula e não colocar nada em prática. Então, eu quero que vocês realmente façam diferente, que vocês comecem a colher resultados diferentes. Por nada, Rosa. Então, na aula de amanhã eu vou falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E amanhã eu espero vocês aqui às 20h37.